Caracará, o rei Caracará, e os Potibaras estão aqui, e os Potibaras estão aqui. O rei Caracará, o rei Caracará, e os Potibaras estão aqui, e os Potibaras estão aqui. O rei Caracará, e o rei Caracará, que alguém acatou está aqui, que alguém acatou está aqui. Meu nome é Reinaldo Potiguara, na luta política há muitos anos. Tive o prazer de mais de 30 anos, 35 anos, conhecer o Sérgio Ricardo no movimento já agroecológico, movimento de luta ambiental. É nossa referência como Potiguara, né? A Eliane Potiguara, que eu conheço há mais de 40 anos, tive a oportunidade de conhecer. E hoje a gente está inaugurando, reunindo um coletivo de estudantes, atores, líderes de movimentos sociais, personalidades, né? E que atuam aqui nas favelas, no asfalto, em defesa dos povos indígenas, né? E tendo como referência a Eliane Potiguara, que é a nossa vanguarda, né? A mulher que representa a história de luta, né? Na nossa contemporaneidade. E aí, Sérgio, como é que você vê essa ideia de reunir um grupo, um coletivo que agora deu o nome de Arco Potiguara? Eu acho muito importante porque o Estado do Rio de Janeiro ele apagou a presença indígena do seu cotidiano, né? Todo esse território aqui, que era o território dos povos da Mata Atlântica, os Guaranis e várias outras etnias, eles, depois em função do processo de colonização, pra você ter noção, o Estado do Rio de Janeiro, a Mata Atlântica, o Rio de Janeiro foi o estado que mais desmatou a Mata Atlântica. E junto com isso, com esse ecocídio, o etnocídio, que é o genocídio dos povos originários, né? Então o Rio de Janeiro ele acabou se constituindo, essa cidade toda, sob o apagamento indígena, né? A troca dos nomes das pessoas, as cidades declarando que não existiam mais povos indígenas, e agora é o momento da retomada, né? O último censo, houve um aumento da autodeclaração indígena e também a luta pela demarcação das terras, né? Essa negação do Estado brasileiro ao direito das populações originárias e também os africanos que foram escravizados de ter o direito à terra e ao território. Então, essa é uma luta aí que está no cotidiano, principalmente nesse momento de uma emergência climática global, né, em que há uma revalorização dos conhecimentos ancestrais, entendendo que são esses povos originários, as comunidades tradicionais, que são os guardiões das florestas, das sementes, né, da biodiversidade, né? Então, isso é muito importante. E a Eliane, ela é precursora de tudo isso, né? A Rede Grumim, por exemplo, o coletivo de mulheres indígenas, ele é fundado nos anos 70, legalizado em 1978, em plena ditadura ainda, já uma organização indígena e de mulheres, né? E Eliane, com o seu protagonismo na ONU, sendo a primeira mulher indígena brasileira a ocupar foros da ONU, defendendo o direito das mulheres, mas também a cultura, o patrimônio cultural, a saúde, né? E nesse momento esse Arco Potiguara ele nasce nesse contexto de retomada do urbano no rural. O Estado do Rio de Janeiro tem 8 aldeias indígenas, o Maricá, Angra do Reis e Paraty, 2 aldeias urbanas, que é a aldeia Vertical e a aldeia Maracanã, né? E houve também um aumento do autorreconhecimento, da autodeclaração do último censo. O Estado do Rio de Janeiro tem hoje cerca de 16 mil indígenas em contexto urbano e aldeado, né? E o Arco ele vem para contribuir com a luta dos antigos, uma luta que vem de longe dos povos, principalmente dos Guaranis, pela demarcação de terra aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos vindo nos somar como um coletivo urbano para defender as políticas de saúde, educação, de moradia, né? Engraçado que você falando, né?
aqui no Rio a gente estamos no espaço aqui da aula, Associação Universitária Latino-Americana, e que os puris, que a gente tem um trabalho da UAPURI, de UMAPURI, e que o território puri é Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais, né? E a gente está falando lá dos Potiguara, a gente está falando de João Pessoa, Rio Grande do Norte, Ceará, aquele litoral todo ali, Potiguara, e de repente tem essas confluências, porque antigamente era normal as pessoas migrarem, né? Os guaranis migrarem do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Quer dizer, na verdade, nós éramos habitados aqui por várias culturas, povos já com um grande saber, né? E a gente está aqui no Rio de Janeiro. Hoje, em 2012, você me levou para a aldeia Maracanã. Hoje a gente tem um Conselho Estadual de Direitos Indígenas, que a Eliane também foi protagonista da criação desse conselho, em discutir políticas públicas, né? Hoje a aldeia Maracanã se fala da Universidade Indígena. Como é que você vê a atuação dos Potiguara, por exemplo, nessa atuação política institucional em defesa dos povos indígenas? Não, o apagamento histórico é tão grande que a gente esquece que antes das cidades tudo era floresta atlântica, era a grande floresta atlântica, e as migrações, né, desses povos nesse grande litoral brasileiro, né? Olha, as informações que se tem é que os potiguaras, a etnia potiguar, ele está na Paraíba, Rio Grande do Norte e no Ceará, ela é cerca de metade da população indígena autodeclarada no estado do Rio de Janeiro, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, e essa população ela é uma população que hoje tem graves problemas, por exemplo, em relação à moradia, né? Grande parte dessa população está morando nos grandes complexos de favelas do Rio de Janeiro, na rua, na Rocinha, Manguinhos, Jacarezinho, do Dendê, na Ilha de Governador, e muitas vezes em moradias precárias, né? E também a gente vê uma forte presença indígena na população de rua do Rio de Janeiro. Na segunda-feira tivemos uma reunião do Arco Potiguara com a Secretaria de Saúde, né? E foi colocado aqui o dado oficial da Prefeitura do Rio que 7.000 pessoas dormem nas ruas do Rio de Janeiro ao relento todas as noites. Então, eu acho que a nossa ideia é dar essa contribuição. Reconhecer que já existem povos e coletivos e lideranças que já há muitas décadas, inclusive durante a ditadura, constroem esse movimento indígena, e o Arco Potiguara vem se somar nesse contexto. E o que a gente possa, inclusive, um canal também de televisão? E que a gente possa também, Reinaldo, avançar com a educação de matriz africana e da cultura indígena nas escolas. Eu diria mais, inclusive nas universidades, porque a lei não abrange as universidades. Então nós temos que aproveitar, inclusive, nesse momento, que é um momento de autorreconhecimento, autodeclaração, né? Fortalecer a atuação dos coletivos universitários indígenas, né? E avançar. O CEDIND é um instrumento institucional que foi criado nesse contexto, né? Foi uma luta durante 10 anos, ali na ocupação Tamoios, que hoje é a aldeia Maracanã, né? O Conselho ele começou com muita força em 2018, mas foi ao longo dos últimos anos sendo esvaziado pelo governo do Estado, né? O CEDIND ele não dispõe de uma infraestrutura para que os conselheiros possam ir aos municípios, a Maricá, Angra, Paraty, reunir com as lideranças, ouvir as demandas, né? Fazer a escuta ativa. Então esse afastamento do Conselho por falta de infraestrutura das aldeias, ele esvaziou bastante a atuação do Conselho. Mas nós consideramos que é um instrumento de luta. Nós tivemos agora avanços recentes, uma ação civil pública, obrigando e mutando o governo do Estado a fazer a contratação do professor indígena, muito em função da luta das lideranças, das aldeias e do Conselho. Nós estamos na fronteira aí também da luta pela saúde indígena, né, da Comissão de Saúde, as questões de segurança alimentar, ou seja, nós temos que atuar de todas as formas, a meu ver. No campo institucional, seja pelo Conselho, buscando alianças com parlamentares que sejam sensíveis à nossa causa, mas também fazendo a luta na rua,
né, fazendo a luta social. Só para fazer esse ganchinho. E na academia, né, Rinaldo? Também academia. Isso é uma coisa importante, porque assim como outros movimentos, o próprio movimento de agroecologia, o movimento negro já nos anos 80 e mais recentemente também o movimento da luta pela reforma agrária, o MST, o movimento dos atingidos do barragem, eles traçaram uma estratégia de ocupar espaços na academia. E hoje a gente também, o movimento indígena, está tendo esse entendimento, que nós precisamos estar nas ruas, nas aldeias, nós precisamos estar nos conselhos de política pública, mas nós também temos que ocupar o nosso espaço nas universidades, para que a gente possa falar por nós mesmos, que a gente possa trazer para a academia, né, as vozes dos povos tradicionais. Tem uma dificuldade dos autodeclarados indígenas, porque eles pedem declaração de 3 lideranças, eles pedem carta da FUNAI, RANI, que ele seja registrado como indígena, burocratizando quem diz que é indígena. E se você disser que é pardo, como aconteceu com um companheiro nosso que passou para rural e ele se declarou pardo, eles desconsideraram que ele é indígena, porque essa categoria estaria restrita aos negros, né? Que eu sei que nesse momento a gente tem que ter aliança com o povo negro, é um momento de uma retomada da sociedade civil, dos pretos, das minorias, né? Dentro das universidades. E aí o Arco vem também com esse papel de fortalecer os companheiros que estão à margem desse processo, né? Para respaldar, porque também não é só entrar, ter uma estrutura que dê acolhimento a esse estudante, né? Há um grande desafio, Reinaldo, na universidade pública, e você está fazendo mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Museu Nacional sabe, que o desafio não só do acesso, mas do acolhimento, porque um país como esse, com estrutura racista, né, muitas vezes isso dificulta a presença do indígena e de outros grupos sociais oriundos da classe trabalhadora, pessoas de menor renda, né? Sabendo que a universidade historicamente é um espaço elitizado, somente a partir das cotas é que houve uma ampliação, uma democratização, mas a gente está ainda longe, porque há o desafio da permanência, né? Como é que você vai estudar e ter que pagar aluguel, se alimentar? Ou seja, então nós temos muitos desafios ainda, e principalmente o povo indígena e os descendentes dos africanos escravizados, e a esses povos foram negados o direito à terra e ao território até hoje. Então grande parte dessa população ainda vive pagando aluguel ou em determinados territórios já hoje urbanizados, uma precariedade enorme de políticas públicas, de saneamento, acessibilidade, etc. Então é um grande desafio do ingresso na universidade pública, do acolhimento, muitas vezes sofre-se até bullying, né, na escola pública, mas também na universidade, e também da permanência. Esses são grandes desafios. Então o Arco ele tem também esse objetivo, né, de fazer esse reconhecimento para que a gente possa ampliar o número dos parentes dentro das universidades, não só na graduação, mas também na pós-graduação. Obrigado aí, valeu? Caracara, o rei Caracara, e os Potivaras estão aqui, e os Potivaras estão aqui, o rei Caracara.